Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Aqui são meio-dia e 25. Eu tô ali na área externa com meu marido, fazendo um trabalho lá. Aí eu dei uma paradinha para estar descansando, porque eu não posso estar fazendo muito esforço, porque eu tenho algumas comorbidades, digamos assim. Estou suando bastante, porque eu estava fazendo esforço, mas eu gosto. Trabalho algumas coisas diferentes, assim, pra gente estar fazendo em casa, eu gosto. Eu gosto mais do que estar lavando, passando, cozinhando. Eu gosto de fazer coisas diferentes, atividades diferentes em casa. Aí eu me lembrei de um fato. Quando eu nasci de parto em casa. Eu sou a caçula de 4 irmãs, mas eu nasci em casa. As outras nasceram no hospital, mas eu nasci em casa. E quando eu nasci, eu ouço essa história desde de criança. Minha mãe falava que eu tinha um pescocinho torto. Que eu tinha um pescocinho torto, que eu tinha sopro no coração. Eu acho que fui levada no médico depois, né? E foi falado algumas coisas do que tinha acontecido. Fechar a cortina aqui, eu acho que tá muito claro. Tá atrapalhando. Mas verdade é que eu nunca fui diagnosticada quando criança com o real problema que eu tinha, porque meus pais tinham uma situação financeira bem difícil, não nos faltava nada, graças a Deus. O básico a gente sempre teve em casa. O básico, além de alimentos que eu falo, mas amor, carinho, cuidados, isso aí a gente teve sempre, graças a Deus. Eu tive uma ótima criação. Mas eu falo cuidados assim, com médico, exames específicos. Naquela época tudo era mais difícil, não se usava fazer, muita coisa a gente não fazia, não tinha condições de fazer. Mas uma coisa que eu achei muito engraçado que ocorreu comigo, que eu trabalhava, eu sempre sentia muita dores na coluna, desde criança eu tive problemas de dor na coluna, mas nunca fiz exames, né? A tecnologia naquela época também não era como agora, que você tem a ressonância magnética e você tem tomografia computadorizada. Naquela época era bem mais difícil do que agora. Quando eu fui ter acesso a esses exames, depois dos 30 anos de idade, que eu descobri muitas coisas. Mas uma coisa que eu quero estar falando com vocês aqui agora, é um fato engraçado. No meu casamento, eu não filmei meu casamento, mas eu tenho fotografias, um álbum de fotografias. Tá desfocando um pouquinho. Eu tenho um álbum de fotografias. E eu tinha mandado fazer meu vestido de noiva. Esse ano eu faço 33 anos de casado em setembro. Eu tinha mandado fazer o vestido de noiva, experimentei o vestido de noiva, achei tudo perfeito. Dentro das minhas possibilidades, né? Bem simples, como eu disse para vocês. Mas, quando as fotos chegaram,
quando as fotos chegaram, o que aconteceu? Eu percebi, falei, o vestido ficou mal feito, tem alguma coisa errada. Por que eu tô falando isso? Porque ficou um lado do ombro assim, ó, sabe? A escoliose veio à tona no álbum de fotografia. Eu me casei com 23 anos de idade. E eu achava que era o vestido que estava errado, que era o decote do vestido que estava errado. Fui na costureira, reclamei com ela, falei, Ione. Aí nós pegamos o vestido, perfeito, gente, o vestido não tinha nada. O problema era o meu ombro, a escoliose acentuada que eu tinha, que eu fui descobrir depois com alguns exames que eu fiz, depois dos 30 anos. E no decorrer da vida foi acontecendo algumas coisas que foi necessário fazer mais exames. E aí eu tenho escoliose à direita, um grau bem acentuado. E tenho outras deformidades, digamos assim, na coluna. Mas isso nunca me impediu de trabalhar, não. Apesar de sentir muitas dores, eu sempre gostei muito de trabalhar. Até os 30 e poucos anos, eu fazia serviço assim... Teve uma vez que a gente comprou uma casa, eu ajudava o pedreiro na reforma, meu marido trabalhava, eu pegava o carro, colocava material de construção no carro, um carro seminovo na época que eu lembro, era um carro da Fiat, seminovo, mas eu colocava coisas atrás, coisas nos bancos de trás, essas coisas assim, tipo, que a gente vai lá na hora, na casa de construção e compra, tudo que podia levar no nosso carro, eu levava, porque chegava mais rápido, né? E ajudei a mexer nos cuidados da casa, quebradeira, eu amava. Nós compramos uma casa que ela tinha uns mais de 50 anos na época, em 2000. Vai fazer 22 anos ano que vem. Gente, eu descasquei a parede toda. A casa era toda de tijolinho comum. Eu descasquei a parede toda com o pedreiro. Amava fazer aquilo. Você batia, o reboco caía. Era aquele reboco com cal. Você batia e caía. Você batia e caía. Aí você ia enfiando a espátula assim e ia soltando. Fiz de tudo isso na vida. É lógico que depois você estava sentindo dor no corpo, estava com algumas dores. Mas não me arrependo de nada que eu fiz. Eu sou uma pessoa que sou grata a Deus por tudo na vida. Momentos bons, momentos difíceis, tudo pra mim tá bom. É lógico que tem dia eu tô... Sabe aquele dia que você amanheceu daquela maneira? Eu sou assim, eu sou normal. Eu não me considero anormal. Eu me considero uma pessoa normal, tá? Porém, com algumas limitações. E com o passar dos anos, hoje eu tenho 55 anos, sou uma senhora depois dos 50 realmente, né? Caminhando para os 60. E mesmo assim, até hoje eu gosto de estar trabalhando, eu me sinto bem de estar trabalhando, eu me sinto bem de estar fazendo as coisas, eu gosto. E hoje a gente estava ali fora mexendo, que a gente vai colocar uma massa lá. Tô com um saco de cimento que eu comprei, deve ter uns 2 meses ou mais. Aí, para não perder o cimento, a gente vai fazer uma massa e colocar num lugar ali no fundo, para a água estar escoando melhor, próximo onde eu fiz os canteiros. Quem assiste os vídeos, quem me acompanha desde o início, sabe que ano passado eu abri um lugar onde era coberto de cimento para fazer um canteiro. E agora eu tô querendo
Tá desfocando um pouco aqui, gente, tá clareando, escurecendo, eu não sei lidar direito aqui, mas dá pra entender o que eu tô falando. Aí a gente tá preparando, vai preparar a massa, eu já preparei o lugar, já limpei. Meu pai era construtor, pedreiro, né? E eu aprendi muita coisinha com ele. E de ver também mexendo nas casas que eu já tive. Eu também tenho uma casa que a gente sempre tá cuidando, porque a gente tem que manter, né? Além dessa aqui, tem uma que a gente sempre mantém. Reforma, pintura, essas coisinhas assim. Eu gosto de estar fazendo. Só que, nos últimos anos, eu tive mais problemas. Eu fraturei essa mão aqui em 2014 e depois... Não, eu fraturei ela em 2014 e depois fraturei ela novamente, caí e fraturei ela há 2 anos. Em 2020, fraturei ela novamente. 6 anos depois, né? E quando eu estava grávida da minha primeira filha, eu morava num sobrado da empresa, uma cidade distante da minha família, e eu fraturei o pé esquerdo. Eu caí da escada, grávida de 8 meses, e fraturei o pé esquerdo. Foi difícil? Foi. Com 8 meses, tive que engessar o pé. Tive que viajar para uma cidade maior para ver como que estavam os exames, o que estava acontecendo. E, acreditem ou não, depois que a minha última filha nasceu, a segunda filha nasceu, que eu só tenho 2 filhas, ela tinha 4 anos e a outra tinha quase 7, eu caí da escada de novo, virei, torci o pé e fraturei o pé no mesmo lugar. Isso foi em 97. A primeira vez foi em 89 e a segunda vez foi em 96, mais ou menos. Mais ou menos, tá? Então, mas isso não me impede de falar, ai, eu sou coitadinho, eu não posso, eu não dou conta. Aí quando foi outro dia, eu tava olhando no Facebook, uma pessoa fez uma vaquinha mecânica para estar conseguindo um tratamento para a filha que tem escoliose, um grau acentuado lá. Aí eu descobri que quando se trata a tempo, tem cura. Mas eu não culpo meus pais, porque naquela época, na década de 60, não tinha. Se tivesse fisioterapia, seria aquelas fisioterapias manuais, com ortopedistas, era tudo diferente, né? Hoje se tem esse privilégio de ter a fisioterapia para cada problema que você tem. Então eu queria estar dizendo para vocês que eu sou portadora de escoliose de nascença. E da agora para frente eu sei que cada dia mais eu acho que piora, né? Porque a idade vai chegando. As quedas que eu sofri, o ortopedista já me disse que todas são consequências da escoliose, né? Porque eu piso, a maneira de eu pisar. As primeiras vezes que eu caí, a primeira vez eu estava de chinelo, um chinelo Raider. Na época eu usava um chinelo Raider. Estava grávida, usando meia Kendall e um chinelo Raider. Da segunda vez eu estava com um sapatinho de salto, não me lembro bem. E quando eu caía, gente, a primeira vez que eu quebrei foi muito difícil, muito doloroso. Eu estava sozinha em casa, não tinha telefone em casa, era a vizinha que tinha telefone. Meu marido não almoçava em casa, eu estava sozinha. E foi muito difícil até conseguir falar com ele. Eu já tinha umas 2 horas que eu tinha caído, que eu estava lá no chão, sentada, que eu consegui gritar a vizinha pela janela. Aí ela me ouviu e perguntou, tá acontecendo alguma coisa?
Eu falei, tô presa aqui dentro de casa, caí, machuquei o pé, tô com o pé machucado, tá inchado, já tá roxo e eu não tô conseguindo levantar. Com muita dificuldade, ela conseguiu falar com meu marido da empresa, ela tinha telefone em casa. Ela ligou e falou, ó, vem, eu caí, gente, era 9 horas da manhã. Meu marido foi chegar em casa depois do meio-dia, que ela conseguiu falar com ele. Ele foi, já me pegou correndo, colocou no carro, já foi pro hospital. O médico foi vendo que era fratura, passou na frente de todo mundo, estava grávida de 8 meses, engessou. Só que lá no norte de Minas, engessaram de uma maneira errada. Colocaram um saltinho. Colocou o saltinho, aí eu comecei. Ele falou, você pode firmar o pé. Não pode firmar o pé não, mas você pode dar uma encostada do pé no chão. Gente, eu colocava o pé no chão para trocar de roupa, colocava o pé no chão para fazer alguma coisa. Eu estava com 10 quilos a mais do meu peso normal. Então prejudicou. Aí tive que chamar minha cunhada lá, que morava 280 quilômetros de lá. Minha cunhada foi e a gente veio de ônibus, tá? Eu vim de muleta, com o pé esquerdo engessado, grávida de 8 meses. E chegando aqui, o médico falou, não pode ter esse saltinho, o ortopedista daqui, não pode. Fiz todos os exames de novo. Naquela época tinha plano de saúde bom da empresa. Fiz todos os exames possíveis. E ele falou, você simplesmente não pode, esse saltinho não pode existir. O que você estava fazendo em casa? Eu estava fazendo de tudo. Eu estava fazendo comida, eu estava lavando roupa, eu estava subindo escada. Quando estava doendo muito, eu subia de gatinho. Eu fiquei umas 2 semanas com esse saltinho, achando que a dor era normal. Gente, dor nenhuma é normal. Se você está sentindo alguma dor, procura saber o que está acontecendo. Seja maluca igual eu fui, não. Fui a vida inteira assim, tá? Mas graças a Deus, Deus tem me honrado, tem cuidado de mim. Agora, quando eu tô caminhando, eu tento pisar de uma maneira correta. A última vez que eu caí, eu tava de tênis, um tênis bom, um tênis de marca, macio, mas eu virei o pé e caí em cima da mão e machuquei essa mão aqui pela 2ª vez. Então, hoje, eu movimento muito pouco com ela. Eu mexo com algumas coisas manuais, aí tem vezes que dói muito. Época de frio dói mais ainda, é mais difícil ainda. Mas eu gosto de estar sempre trabalhando, sempre gostei de estar fazendo alguma coisa. E não reclamo da vida, não. Porque Deus é tão bom, sabe? Tem pessoas em situações bem piores do que a minha. Isso é uma parte da minha vida que eu estou contando. Quem me conhece sabe que o fato é real. A minha família sabe, as pessoas mais próximas sabem da minha história, da minha vida. Tá escurecendo aqui, mas eu não vou perder esse vídeo. Eu vou mandar ele do jeito que ele ficar aqui. Porque eu acho que cada vez que a gente fala alguma coisa, a gente não consegue falar de novo, igual a gente falou. Eu tenho que aprender a lidar com câmera, tá, gente? Eu não sei mexer direito, não. Ó, eu sei que a hora que eu mexo aqui, ó. Mas é isso, para não alongar muito. Hoje eu vim falar um pouco da escoliose que eu tenho e eu tô ficando preta por aqui. Ó. E falar um pouco da escoliose que eu tenho. E dizer para vocês que Deus é bom e Ele sempre cuida da gente. Depois eu conto mais sobre a minha vida. Vou dar um jeito de controlar essa câmera aqui para ver o que está acontecendo nela. No próximo vídeo eu conto mais. Mas é isso, eu sou portador de escoliose e tenho que tomar cuidado, porque daqui para frente eu sei que as coisas vão ficando cada vez mais difíceis e tenho que tomar cuidado, porque no final da vida, se eu chegar mais alguns anos, é tudo mais difícil, né?
Eu vou parando por aqui, porque tá escurecendo muito, tô atrapalhando, eu não sei o que é, tem que mandar arrumar. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham me ouvido, tenham prestado atenção no que eu falei. É um pouco da minha história, um pouco do meu relato, tá? E depois eu vou estar contando mais. Quem não é inscrito no meu canal, se inscreva para estar me ajudando. Eu vou ficar muito grata. Escreva. Quem puder rodar minhas playlists. Só tem uma, tá? Que antes eu não sabia, eu coloquei um monte. Mas agora me falaram que o ideal é uma. No início eu tenho uma só, tá? Depois eu vou estar separando elas todas direitinho, quando for a época certa. Mas por enquanto eu só tenho uma playlist, tá? Aí dá para colocar e rodar. Coloca ela no seu notebook, no seu PC e deixa ela rodando. Isso ajuda muito, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Vou tentar arrumar isso aqui para não ficar clareando, escurecendo, clareando, escurecendo. Deve ser alguma coisa que eu não sei direito, mas eu vou procurar saber, tá bom? Então é isso. Eu agradeço a todos e muito obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau!